Ligação sigma e o que é a ligação π, né? A gente viu isso em aula. A ligação sigma, então, por exemplo, entre os carbonos eu vou ter uma ligação simples. Essa ligação é sigma, né? Não necessariamente entre carbonos. Por exemplo, se tiver o hidrogênio para baixo, aqui é uma ligação simples, esse hidrogênio também vai estar envolvido com uma ligação sigma entre hidrogênio e carbono. Então, se a questão me pede o total de ligação sigma, eu tenho que, por exemplo, nessa questão aqui, ó, eu vou ter que somar o total de ligações simples que eu tenho aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com a ligação entre carbonos, 7 ligações sigmas. Se a questão me perguntar quantas ligações π tem, aí tu cuida. Se ela perguntar entre carbonos, né, entre intervalos de carbonos, aqui eu tenho uma π. Né? Na ligação dupla eu tenho uma ligação sigma e outra eu tenho uma outra ligação π. Né? Quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma, uma sigma e duas π, tá? E essa ligação π pode acontecer entre carbono e oxigênio, sem problema, tá? Se a questão disser assim, ó, em toda a estrutura existe uma ligação π e for só a ligação π que tiver só carbono e oxigênio, não tem problema nenhum. Ela está incluída também em toda a estrutura. Agora, se a questão especificar só existe uma ligação sigma entre carbonos, aí tu vai ter que ver. Deixa eu refazer aqui de novo para vocês. Né? E aí tu tem ali a estrutura, por exemplo, um aldeído, a função, né? Para quem não estudou as funções ainda, tudo bem, a gente vai ver mais para frente. Entre carbonos eu tenho uma ligação π e uma sigma, né? Na dupla aqui. E aqui eu tenho uma π e uma sigma. E a questão fala para mim só entre carbonos, a π, então tá aqui, né? Eu só tenho uma ligação π. E ainda vocês têm que lembrar que cada ligação π, né, que a gente viu, cada π tem envolvido, então, 2 elétrons. Se a questão me pergunta quantos elétrons tem na ligação π na estrutura, se em toda a estrutura tem 2 ligações π aqui, então cada uma delas tem 2 elétrons, então eu tenho que fazer vezes 2, isso vai dar 4. Tá? Se fosse a pergunta quantas ligações sigmas tem, aí vocês vão ter que precisar completar os hidrogênios. E aí como é que eu completo os hidrogênios na estrutura? Eu vou ver o carbono aqui tinha 1, 2, 3 ligações, então faltava uma ligação, essa ligação que falta é com hidrogênio, então 4 ligações. Esse carbono tem 2 traços, então é 2 ligações. Falta quantas ligações para ficar estável? Mais 2. Com quem? Com hidrogênio. Então eu completo aqui. Agora eu somo quantas ligações simples eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. Não somo as duas a dupla, somo uma só. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 ligações sigma nessa estrutura. Tá? E se eu precisar calcular quantos elétrons tem nessas ligações sigmas, então eu multiplico por 2, eu vou ter 14 elétrons na ligação em sigma. O que é o SP, P2 e SP3? O SP2 vai ter uma regra assim, nas estruturas carbônicas só vai valer SP3 quando eu tiver carbono com ligação tripla. Tá? Então, o ângulo de 180 graus, essa estrutura aqui, vai ser então a hibridização SP. Ou 2 ligações duplas entre carbono. Tá? Então, nessa situação aqui, o carbono tem 2 ligações duplas, então o ângulo dele vai ser 180 graus. Então, é SP. Ok? Então, 2 possibilidades SP. Quando vai ser SP2? Essa estrutura ela vai ser, então, um carbono com uma ligação dupla. Tá? Ele não necessariamente precisa ser ligado a outro carbono. Essa ligação dupla pode ser com oxigênio. Opa! Então, ligação dupla com oxigênio. E o SP3 é com ligações simples. O carbono vai estar realizando. Então, são 4 ligações simples. O SP3 ligações simples entre carbonos. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui na situação. Quando eu pego a estrutura, é claro que eu vou ter que analisar carbono por carbono, né? Se a questão me for falar dos SP3, SP2, SP1, eu tenho que analisar carbono por carbono. É óbvio que daí eu vou ter que
olhar um por um e ver, né? Não tem ligação dupla, só pode ser sp3, 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 sp3. Agora aqui eu tenho uma situação, esse carbono aqui tem uma ligação dupla, uma só, então sp2. Esse aqui só tem uma dupla, sp2. Tem uma dupla, sp2. Tem uma dupla, sp2. Tem dupla, sp2, 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 sp2. Esse aqui tem dupla? Não, não tem dupla, então é sp3. Esse tem dupla? Não tem, então é sp3, tá? Não tem nenhum sp nessa estrutura aqui. Sigma, eu teria que contar todas, então vocês cuidem aqui, por exemplo, esse hidrogênio ligado com esse oxigênio está assim, ó. Está escondido uma ligação ali, que é uma ligação sigma. Claro que vocês vão ver aqui, para contar na estrutura aqui, as ligações sigma, aqui faltam duas ligações com hidrogênio. Por que faltam duas ligações com hidrogênio nesse carbono aqui? Porque esse carbono aqui tinha só 2 traços e ele precisa de 4 ligações, os traços são as ligações, 4 ligações para ficar estável. Então eu acrescentei com hidrogênio. Aí eu preciso avaliar carbono por carbono para ver se falta a ligação. Provavelmente vai faltar, e não os hidrogênios que não estão representados aí. Ok? Então até o próximo vídeo, galera.